cochichando para minha reputação. Importa que ele cresça, que eu diminua. E você vai ser pisado agora debaixo dos meus pés. Em nome de Jesus. Essa palavra está queimando no meu coração já há alguns meses. Ontem à noite a gente estava em oração, eu com as meninas, e só de compartilhar um pouquinho do que Deus estava falando comigo, a gente já se emocionou ali, né? Olhava uma para a cara do outro e falava, meu Deus! Amanhã é dia da mulher, né? Depois a gente vai se dar parabéns umas para as outras. E eu falei para elas, eu queria muito trazer uma palavra bem fofa para vocês, sabe? Uma palavra assim, vocês são amadas. Jesus ama vocês, vocês são as florzinhas de Jesus. Mas não vai rolar isso hoje. Não vai. Mas vai ser algo muito melhor. Porque o que Deus prepara para nós é algo sempre muito melhor, muito além daquilo que a gente espera, imagina, pensa, sonha. Então segura na cadeira, se prepara, porque vai ser infinitamente melhor do que aquilo que você pensou que ele fosse fazer hoje. Amém? Eu creio muito nisso. E o meu coração se enche de alegria de começar esse primeiro encontro no Monte de 2026 dessa forma, seguindo a direção do Espírito Santo para nós. Nós estamos no primeiro encontro de 2026 e é muito bom começar já celebrando o Dia da Mulher junto com vocês, amém? Então você pode aplaudir o Senhor Jesus por todas nós, por esse dia tão especial que o Senhor preparou, E eu já estava com saudade dos nossos encontros, gente, eu estava morrendo de saudade dos encontros no monte. Até arrumei o cabelo para encontrar com vocês, que já acabou meu cabelo na trilha, eu nem pensei na umidade que tem aqui no Riacho Grande, mas tá bom, valeu a intenção. E esse ano a dinâmica dos nossos encontros vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai se encontrar tantas vezes, mas todas as vezes que a gente se encontrar vai ser muito precioso, vai ser muito poderoso. Então não perca os nossos encontros esse ano, já fica ligado nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. E porque é sempre muito precioso quando a gente se encontra. Para você que já veio aqui mais de uma vez, já percebeu que nenhum encontro é igual ao outro. Nenhum. A gente se programa, se prepara, mas não dá. É um completamente diferente do outro. O Espírito Santo age com liberdade, ele faz como ele quer, ele faz da maneira como ele quer. E isso é lindo, é lindo. Por mais que a gente tente se programar com antecedência, ele muda a direção na semana. E quando a gente se propõe a servir ao Senhor, a gente tem que dar liberdade para o Espírito fazer exatamente como Ele quer. Ele vai movendo os caminhos, Ele vai movendo as formas como Ele quer. E eu amo isso. Porque isso nos ensina a caminhar, não por nossa força, ou pela nossa capacidade, pela nossa expertise. Isso nos ensina a caminhar por dependência. Dependência total do Espírito, em todas as coisas. E para esse encontro específico aconteceu algo que eu nunca tinha experimentado antes. Eu não tinha uma palavra. Normalmente o Senhor me conduz em uma palavra, né? Um versículo, uma passagem da Bíblia. Mas nesse encontro específico, eu ouvi o Espírito Santo me dizendo o nome de uma mulher. Eu ouvi o Espírito Santo dizendo, Abigail. Abigail. E eu falava, meu Deus, eu preciso entender o que o Senhor tem nessa mulher. E eu ouvi o nome dessa mulher por dias e dias e dias. Abigail, Abigail, Abigail. E é sobre ela que eu quero compartilhar com vocês. E se você já parou para ler e estudar um pouco da história dessa mulher de Abigail, você vai compreender que não é uma história fofa. Por isso que eu falei que eu queria trazer uma história, né, uma palavra fofa para o Dia da Mulher, mas o que o Espírito Santo ministrava e eu ouvi ele dizendo era, não, é Abigail. Mas eu creio que a história dela tem muito a nos ensinar. E a partir do que o Senhor quer falar nessa manhã, cadeias serão quebradas aqui. Há uma liberdade para ser liberada sobre as nossas vidas aqui hoje.
que eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Tem resposta do céu para sua vida hoje. Tem direcionamento do céu para sua vida aqui hoje. E eu creio que Deus pode usar a vida de Abigail para te ensinar princípios poderosos que você vai poder aplicar nessa situação que você está vivendo. Que você vai poder aplicar para o resto da sua vida. Sabedoria que essa mulher usou para enfrentar situações que você vai sair daqui equipada para que você possa viver de maneira prática os seus dias. A minha oração é que você não permita que o inimigo roube aquilo que você vai receber do Senhor nessa manhã. Que toda distração agora seja lançada por terra. Que tudo aquilo que vier roubar a sua atenção no Senhor seja lançada por terra. Que tudo aquilo que está tampando os seus ouvidos aqui nessa manhã seja quebrado agora. Em nome de Jesus, com a autoridade que me foi dada pelo Espírito Santo de Deus, eu quero declarar que toda amarração seja quebrada agora e seja lançada por terra. E que nada venha roubar a sua atenção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu quero compartilhar com vocês a história de Abigail. E Abigail é uma mulher que já começou me ensinando muito desde o momento que eu comecei a meditar sobre a vida dela. E em especial ela já começou a ministrar a história dela, o Senhor já começou a ministrar sobre a minha vida, em especial essa semana. E é impressionante como o Espírito Santo ele começa a testificar a mensagem de diversas formas e de maneiras surpreendentes em nossa vida. Essa semana eu fui surpreendida por uma situação e a minha vontade, quando as coisas começaram a acontecer, era pegar o telefone, ligar. Vocês verem o nível da situação que aconteceu. Eu não queria nem mandar um WhatsApp, eu queria pegar o telefone e ligar. Quem que liga esses dias, gente? Ninguém mais liga. Mas o negócio foi tão feio que eu queria ligar. Eu queria pegar o telefone, ligar e falar um monte e me posicionar. Eu queria dizer tudo que eu pensava, tudo que eu estava sentindo. Mas o Espírito Santo, através da vida do meu marido, sempre através da vida dele, porque ele é a minha calmaria. Eu sou aquela explosão, aí vem o Espírito Santo através da vida dele e joga água na minha explosão e falou: amor, calma, não vale a pena, amor. E aí na hora eu lembrei do sermão que eu mesma estava preparando. Olha como o Espírito Santo faz. Eu estava escrevendo algo e aí na hora eu já queria... Aí ele fez: calma. Aí o Espírito Santo falou: filha, não é isso que você está escrevendo? E eu com a maior cara lavada falei: é isso mesmo que eu estava escrevendo. Então, eu quero que vocês saibam que antes de eu ministrar para vocês, eu já fui ministrada pelo Senhor. Antes de eu estar aqui falando para vocês, o Senhor já ministrou meu coração. E eu já apanhei de todas as formas que vocês podem imaginar através dessa palavra. Então eu estou aqui de cara limpa para falar para vocês que eu já aprendi tudo que eu já podia aprender através da vida de Abigail. E eu já entendi porque que eu ouvi o nome dela tantas vezes através do Espírito Santo do Senhor. E eu já entendi que existem situações que você não vai vencer no grito. Eu já entendi que existem situações que você vai vencer no silêncio. E como é difícil silenciar quando você tem razão. Eu já entendi que existem conflitos que não vence quem tem o melhor argumento, mas quem tem sabedoria para entender a hora certa de agir e também de calar. E essa semana eu entendi que era o momento de calar, por mais que eu tivesse razão. E o Espírito Santo, através da vida dele, me mostrou que eu tinha razão, mas eu estava errada em querer gritar. Mas eu estava errada em querer falar. Eu tinha o melhor argumento, mas a hora era de silenciar. Mas voltando para Abigail, a história dela está escrita em 1 Samuel, no capítulo 25. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, nós não vamos ler agora. Eu vou ler com vocês algumas partes no decorrer da ministração, para a gente entender melhor o contexto. Mas a história dela está relatada lá em 1 Samuel 25. E a Bíblia fala que Abigail era casada com Nabal. Guarda bem esse nome, Nabal. Nabal era um homem muito rico, mas ele era muito rico mesmo. Ele tinha bens, ele tinha muitas riquezas materiais,
Só que a Bíblia também vem nos deixar muito claro que ter muitos bens não significa ter uma vida boa ou uma vida feliz. Porque dinheiro não é o suficiente para se construir uma família feliz. Dinheiro não constrói família. Dinheiro não constrói um lar. Dinheiro constrói muitas coisas materiais, mas não constrói uma vida feliz. E a vida dessa mulher é uma prova muito clara disso. Nabal, cujo nome significava insensato, era um homem completamente o oposto de Abigail. Quando Abigail é citada no texto bíblico, a sua primeira característica que é ressaltada aqui é a inteligência. Guarde bem isso. Quando a Bíblia fala de Abigail, a primeira coisa que é ressaltada dela é que ela era uma mulher inteligente. E aí só depois a Bíblia fala que ela era uma mulher bonita. Então a palavra de Deus fala, Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Olha só o que diz 1 Samuel 25, versículo 3. Seu nome era Nabal e o nome da sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, olha só a descendência dele. Lembra de Josué e Calebe, os únicos que entraram na terra prometida? Os únicos que saíram do Egito e entraram na terra prometida, ou seja, descendência boa, família boa, o que também não significa nada se você for imprudente. Nabal era rude e mau. É lindo ver quando a gente vai, no decorrer da história, quando a gente vai lendo sobre Abigail, que a inteligência dela, ela vai sendo revelada onde? Na sensibilidade daquela mulher, no discernimento daquela mulher, na capacidade que ela tinha de agir com prudência, na capacidade que ela tinha de agir com prudência quando? Quando tudo ao redor parecia caminhar para o desastre. Ela tinha essa habilidade. A inteligência dela é destacada antes de qualquer outra coisa. E eu acho isso lindo. Porque nós temos o costume de quando a gente olha para uma mulher, a gente não destaca a inteligência, a sabedoria dela primeiro. A gente olha para uma pessoa e fala, nossa, que mulher bonita. Nossa, aquela mulher tem um cabelo lindo. Ela tem ela se veste bem. E a Bíblia nos ensina que não é isso que importa. Porque ela destaca a inteligência dela primeiro. E quando na Bíblia há uma ênfase, há um destaque para algo, nós precisamos prestar atenção, porque tem algo que Deus quer nos ensinar. Quando a palavra de Deus vem trazer algo em primeiro lugar, a gente precisa perguntar para o texto, a gente precisa entender por que Deus vem trazer aquilo em primeiro lugar. Se há algo que Deus vem destacar primeiro, é porque tem uma importância ali, que a gente tem que prestar atenção. Não é um mero detalhe. Se Deus está falando em primeiro lugar que Abigail era inteligente, é porque a inteligência dela é importante para aquilo que iria acontecer no decorrer da história dela. Se Deus está falando para nós essa manhã que a inteligência é importante antes de mais nada, é porque Ele está querendo nos ensinar, mulheres que estão aqui nesta manhã, antes de qualquer coisa você precisa agir com prudência e inteligência. Amém? Não é um mero detalhe, mas é uma informação chave que vai trazer sentido para tudo aquilo que vai acontecer no decorrer da história. E a história desta mulher vai ter uma reviravolta. Guarde isso. Vai ter uma reviravolta no momento em que a história dela cruza com a história de Davi. Olha só. Davi não tinha nada a ver com a história de Abigail até então. Mas Deus sempre faz isso, Ele cruza histórias que não tem nada a ver para que se cumpra um propósito maior. Por isso, minha irmã, presta atenção aqui no que eu vou te dizer nessa manhã e tome posse disso. Acalma o seu coração. Talvez você chegou aqui sem esperança nenhuma, mas quem sabe você também não está prestes a viver uma reviravolta na sua vida. Quem sabe você não está prestes a viver algo totalmente novo e transformador na sua vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Eu creio. Abigail não tinha ideia do que estava para acontecer na vida dela.
você ler alguns capítulos anteriores, você vai ver que Davi, nesse momento aqui, ele já estava há um tempo fugindo da inveja de Saul. Saul estava perseguindo Davi porque estava com inveja. Ponto. Ele não estava suportando a ideia de que ele era rei, mas que Davi tinha enfrentado o gigante, tinha derrotado o gigante, e ele tinha sido ungido rei. Saul estava morrendo de inveja. E você vai ter que enfrentar a inveja na sua vida em algum momento. Vão ter pessoas que não vão suportar a unção que está sobre a tua vida, não vão suportar o que está sobre você. Pessoas que não vão suportar, não é nem os bens materiais que você tem, mas aquilo que você carrega, a sua alegria, a sua força, e vai gerar inveja nas pessoas. E pouco importa. Davi estava fugindo da inveja do rei Saul, da fúria de Saul. E a Bíblia vem dizer que ele se escondeu numa caverna, ele se escondeu numa fortaleza, ele estava fugindo. E junto com ele estava com um exército. E ele estava com um exército um tanto quanto peculiar. Junto com ele tinha uns homens um tanto quanto... Eu não queria falar estranho, mas eram uns homens peculiares, vai. Uns homens que se juntaram a ele nessa fuga. Eram homens excluídos. Homens que ninguém dava nada, homens que ninguém dava valor. Mas que se juntaram a Davi nesse momento. E esses homens, para sobreviverem, ajudavam a proteger os rebanhos, as terras de homens ricos como Nabal. Então eles chegavam para esses homens, amém? E falavam, a gente vai ajudar vocês a protegerem as suas terras, os seus rebanhos. E em troca disso vocês nos ajudam, vocês nos dão comida, suprimentos. E é isso que está acontecendo aqui nesse capítulo 25 de 1 Samuel. Davi chega para Nabal e fala, olha, ele envia 10 homens para Nabal e fala, nós protegemos os seus rebanhos um tempo atrás. Agora, a gente quer que você, em retribuição do bem que nós fizemos para você, você nos dê comida. E a proposta era que Nabal oferecesse alimento para eles. Estava certo ou não estava? Amém? Estava certo. Nós protegemos você, nós não deixamos que nada acontecesse a você. O mínimo que você precisa fazer é nos dar comida, nos dar bebida, nos dar alimento. É só isso que a gente pede em troca. É isso que Davi queria, alimento. Só que, porém, como vimos, Nabal, esposo de Abigail, era um homem terrível. Abigail não merecia um homem como aquele. Era um homem terrível. E olha só a resposta dele em 1 Samuel 25, 10 ao 13. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode ler comigo. 1 Samuel 25, 10 a 13. Quando Davi enviou 10 representantes dele para pedir isso aos homens de Nabal, Nabal, que era um homem terrível, respondeu então aos servos de Davi. 25, do 10 ao 13. Nabal respondeu então aos servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e ao chegarem relataram a ele cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Sabe o que aconteceu? A resposta insensata de Nabal despertou a fúria de Davi. Nabal respondeu o bem que Davi fez com arrogância. Nabal respondeu o bem que tinha recebido com o mal. A resposta imprudente, arrogante e insensata de Nabal foi o estopim para um conflito que acabaria com toda a sua família. A insensatez daquele homem se manifestou totalmente naquele momento. Todo mundo sabia que Nabal era ruim, mas naquele momento o negócio foi assim, o auge. Foi o auge da insensatez dele. Foi o auge da ruindade dele. Aflorou tudo naquele momento. Naquele momento Nabal não pensou em ninguém, a não ser nele mesmo. Ele foi mesquinho,
ele foi egoísta, ele foi arrogante. Ali ele foi o ápice ali, foi o ápice dele, da maldade dele. Ali é aquela pessoa que acha que nada de ruim pode acontecer a ele. Sabe aquela pessoa que tem tudo e acha que nada vai acontecer a ele? Aquela pessoa que acha que tem todas as riquezas desse mundo e ele é intocável. Esse é Nabal. Só que todas as ações imprudentes que a gente comete aqui nesse mundo não fica somente para nós as consequências, mas respinga em todos aqueles que estão ao nosso redor. Nabal não tinha noção que todo o mal que ele estava fazendo a Davi iria respingar em toda a sua família. Não levaria somente ele à ruína, mas em toda a sua família. E aí despertou aquele sentimento de vingança em Davi. E para entender essa história, a gente precisa lembrar que naquele tempo as coisas eram resolvidas no fio da espada. Era no fio da espada. Davi olhou e fez: ah, é? Eu fiz bem para ele, protegi todo o rebanho dele, e quando eu peço um pouco de comida, ele não vai fazer nada. Tá bom, vou matar todo mundo. Vou matar todo mundo. Era assim que era resolvida aquelas coisas. E esse seria o fim trágico de toda aquela família. Da família de quem? De Abigail. Esse seria o fim da família dela. Esse seria o fim trágico da história, se não tivesse uma mulher disposta a lutar por sua casa. Esse seria o fim trágico se não tivesse uma mulher disposta a lutar por sua casa. Não existe decreto no mundo que não possa se render a uma mulher que esteja disposta a lutar por sua casa. Não existe decreto mundano que não seja acabado quando uma mulher de Deus se dispõe a lutar com as armas celestiais por sua casa. Enquanto Davi e seus homens se preparavam para a batalha, um dos homens de Nabal saiu correndo para contar a Abigail o que estava acontecendo. Davi se preparando para a guerra, um dos servos de Nabal repara o que estava acontecendo e sai correndo para contar para Abigail. Aquele servo entendeu a seriedade da situação e vai buscar a solução. Só que aquele homem sabe que Nabal não ia fazer nada. Só que ele conhecia a mulher de Nabal. Mulheres, o nosso testemunho vale ouro. A nossa postura vale ouro. Você se manter como uma mulher de Deus no seu dia a dia parece simples. Parece que ninguém está vendo. Mas o seu testemunho é precioso demais. Naquele momento o servo lembrou: epa, Nabal não vai poder fazer nada, mas a mulher dele vai. A mulher dele vai. Naquela casa tem uma mulher de Deus. Naquela casa tem uma mulher que vai resolver a situação. E é para ela que eu vou correr. E aquele servo saiu correndo e contou para Abigail. Aleluia. Onde havia uma sentença de morte já definida, Deus move um rapaz para avisar aquela mulher que algo estava prestes a acontecer e que ela deveria agir. Eu não sei como era a vida de Abigail até então, mas pela forma como seu marido era, a gente pode imaginar que a vida de Abigail não era fácil. Minha irmã, eu não sei como é a sua vida, mas Deus sabe. Eu não sei como você chegou até aqui hoje, mas Deus sabe. Eu sei que nesse momento existem muitas mulheres aqui que estejam vivendo dentro de casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, realidades muito parecidas com a de Abigail. Eu não sei, mas Deus sabe. Talvez você olhe para o seu marido e não vê um exemplo de homem sábio, de um homem correto, de um sacerdote no seu lar. E eu sinto muito por isso. Eu sinto muito por isso. Mas eu quero profetizar que há uma reviravolta acontecendo no seu lar. Que enquanto você está aqui semeando no reino dos céus, porque o que você está fazendo aqui é lançando sementes na sua casa.
Enquanto você está aqui semeando, algo está acontecendo. Algo está sendo movido no reino dos céus. Enquanto você está aqui lançando essa semente silenciosa, que parece que ninguém está vendo, há um mover espiritual acontecendo. Há uma reviravolta acontecendo. Eu creio muito nisso. Sabe por quê? Porque você já compreendeu que essa guerra não se vence com grito. Essa guerra você não vai conseguir vencer com as armas desse mundo, mas com inteligência e sabedoria que você vai receber do alto. Você veio aqui nessa manhã para receber inteligência e sabedoria do alto. Talvez você chegou aqui cansada, sabe por quê? Porque você está lutando uma guerra com armas erradas. E aí você chegou aqui nessa manhã e disse: Senhor, se você não falar comigo hoje, eu vou desistir. E o Senhor falou: muito bem, porque eu quero que você desista dessa maneira como você está lutando, porque você está lutando da maneira errada. A partir de hoje, a reviravolta que vai acontecer vou te dar a arma certa, e é no silêncio que você vai lutar. Olha que coisa linda que Jesus está fazendo. Você está cansada porque você está lutando da maneira errada. Aleluia, aleluia. E é exatamente isso que eu queria que você entendesse. Aleluia. Esse cansaço fui eu mesmo que te dei, o Senhor diz, porque você não é dessa forma que eu quero que você lute. E é inteligência e sabedoria do alto que eu vou te dar hoje, para que você lute da maneira correta. Aleluia. Nabal você não vai vencer no grito, porque ele é tolo e insensato. Nabal você vai vencer com sabedoria e inteligência. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu não sei qual é o Nabal que você está tendo que enfrentar na tua vida, mas o Senhor sabe. E Ele está derramando sobre você hoje inteligência. Inteligência. Santo é o Senhor. Hoje nós declaramos vida para a tua casa. Hoje nós declaramos vida para o teu casamento. Hoje nós declaramos vidas para os teus filhos. Hoje nós declaramos vida para as tuas emoções, mulher. Hoje nós declaramos vida para a tua família. Vida para as tuas finanças. Vidas no teu trabalho. Talvez o Nabal que você precisa enfrentar é lá no teu trabalho. Está difícil. E você depende disso. Nós declaramos vida em nome de Jesus. Eu não sei em qual área você já aceitou que é a insensatez que domina. Mas em nome de Jesus eu quero quebrar isso hoje. Não é a insensatez de Nabal que vai dominar, mas é Jesus. É Jesus. E olha que interessante. Assim que Abigail recebeu a notícia que Davi estava vindo com seus homens para matar toda a sua família, é um decreto, amém? Davi está vindo com 400 homens para matar a sua família, é decreto. O que ela fez? Ela agiu com inteligência. Ela não aceitou. Ela não foi chorar. Ela não foi tirar satisfação com Nabal. Ela não foi apontar o dedo para Nabal. Ela não foi pegar o telefone para gritar como eu quis fazer essa semana. Ela não foi virar para ele e dizer: eu não te disse que a tua insensatez um dia ia levar a gente para a ruína? Ela não foi virar para ele e falar: e agora, espertão, o que a gente vai fazer? Ela não correu para Nabal e falar: e agora, o que o seu dinheiro que você ganhou a vida inteira vai fazer por nós? Ela não correu para Nabal e falar: e agora, livra a gente dessa situação? Não. E é aí que a atitude dela me pega. Me pegou, na verdade, de jeito. E muito menos ela jogou tudo pro alto e fugiu. Não. Ela foi resolver o problema. E eu amo mulheres que vão resolver o B.O. Eu amo. Eu amo mulheres que batem no peito e falam: agora deixa comigo. Esse B.O. agora que vai resolver sou eu. Eu amo. Eu amo mulheres que olham o problema para vindo, bate no peito e agora fala: agora deixa comigo. Você não vai fazer? Então deixa comigo, agora quem vai resolver sou eu. Te dei tempo para resolver, agora quem vai resolver sou eu. Eu amo isso. Isso é inteligência.
O que ela viveu no secreto, no momento que Deus colocou ela de frente a frente com um problema, ela falou: agora sou eu. Deus, obrigado porque o Senhor me preparou para esse tempo. Agora vai comigo, agora sou eu e você. Agora sou eu e você. Vamos ler junto, 1 Samuel 25, 18 e 35. Olha como inteligência vinda do alto. Não é o que ela achava que ela tinha que fazer, é uma inteligência vinda do alto. É uma inteligência construída com muita oração, com o joelho no chão, no secreto. Não é uma inteligência qualquer, é uma inteligência vinda do alto. 1 Samuel 25, 18. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães. Aqueles homens, qual que é a raiz do problema? Era a comida, não era? Aqueles homens queriam comida, gente. Nabal negou comida. Então o que ela fez? Pegou 200 pães, mais do que eles pediam. 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passa, 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos. Era a comida que eles queriam? É comida que eu vou levar para eles. Eu vou resolver o B.O. E disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Por quê? Porque agora o problema era ela que ia resolver. Ele teve oportunidade, não teve? Ela não passou na frente dele. Ele teve a oportunidade de resolver. Ele não resolveu. Agora deixa comigo. Enquanto ela ia montada no jumento e coberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Essa era a sentença que estava sobre a casa dela. Era a morte. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Humildade. Ela também não foi tirar satisfação com Davi. Ela não chegou para Davi e falou: ei, não fiz nada para você. Quem errou foi meu marido, eu não tenho nada a ver com isso. Não. Por quê? Porque não adianta. Não adianta. Mulher diplomática, mulher inteligente, mulher madura que governa as emoções. Não adianta. Não adianta gritar quando os ânimos estão agitados. Não adianta. Governe as suas emoções. O BO está diante de você. Governe as suas emoções. Desceu do jumentinho dela, pegou a comida que era o problema. Governe as suas emoções. Resolva o BO. Desceu diante do jumento, se colocou e se prostrou em terra. Humildade. A tua honra você não vai receber dessa terra, não adianta. O reconhecimento você não vai receber neste mundo, não adianta. Se prostre, tenha humildade, não espere receber reconhecimento enquanto você viver nesse mundo. O teu reconhecimento vem do alto. Então resolva os teus BO com honra. Para de ser aquela mulher... Meu Deus. Segura minha língua, Jesus, ou não. Minha irmã, para de ser barraqueira, em nome de Jesus. Olha o tempo que você está perdendo, olha a energia gasta que você está perdendo. Olha a tua honra indo por água abaixo. Para com isso. É comida o problema? Dá comida. O problema está vindo na tua frente, resolva seus problemas. Mas... para de chacoalhar, irmã. Desce do jumentinho, se prostra, bota a cara no pó. Vai resolver o teu BO. Mas e a minha reputação? A tua reputação que se lasque. Resolva o teu problema, a tua casa está em perigo. Em nome de Jesus. Ei! Está vindo um exército, Satanás está dando risada da tua cara. Está querendo fazer gracinha com o teu casamento, com o teu filho, você está preocupado com a tua reputação, em nome de Jesus. Pisa na cara de Satanás agora.
E fala, você está vindo com o exército diante de mim, eu não quero nem saber com você. Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me humilhar? Eu vou me humilhar. Mas você vai ser humilhado em primeiro lugar, Satanás. Ei, pisa na cabeça do inimigo agora e fala, eu estou pouco me lixando para minha reputação. Importa que ele cresça, que eu diminua. E você vai ser pisado agora debaixo dos meus pés. Importa que ele cresça, que eu diminua. Em nome de Jesus. Pronto, falei, tô leve. Aleluia. Até perdi onde eu estava. Aleluia. E ela prostrou com o rosto em terra. Suja tua cara no pó. Desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse, meu Senhor, a culpa é toda minha. Uau. Vamos falar bem alto isso? Vai ser difícil para muita mulher aqui. Erga sua voz e diga, a culpa é toda minha. Vai, 1, 2, 3. A culpa é toda minha. Uau! De novo. A culpa é toda minha. Uau! Por favor, deixa a tua serva ali falar. Ouve o que ela tem a dizer. O cara tá vindo matar toda a sua família. Ela diz, a culpa é toda minha. Foi o marido dela que causou toda aquela confusão e ela diz, a culpa é toda minha. Meu Senhor, não des atenção àquele homem mau, ele é insensato, conforme o seu nome significa, insensatez o acompanha, contudo eu, a tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou, eu não vi, me perdoa, a culpa é minha. Era a culpa dela? Não, mas pouco importa, a morte está chegando na casa dela, ela precisa resolver aquele BO, pouco importa a reputação, pouco importa resolver o problema, pouco importa que a família dela viva, importa resolver a situação. Tá entendendo o que Jesus está querendo falar agora? Ele está quebrando orgulho aqui nessa manhã, ele está quebrando o senso de justiça própria, pouco importa, é o Senhor que te justifica. Ele está quebrando orgulho aqui. Aleluia. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor por tua vida, que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue, de vingar-se com as suas próprias mãos. E ela ainda está ajudando Davi, ela foi usada por Deus. Deus tinha um propósito na vida de Davi, Deus usou a vida daquela mulher. Deus quer usar a tua vida para propósitos maiores. Não se perca com coisas pequenas, Deus quer usar a tua vida para coisas maiores. Isso é muito pequeno, você está gastando sua energia com coisa pequena, deixa Nabal para lá, o Senhor quer exaltar a tua vida, Ele quer te usar com coisas maiores, você está perdendo tempo com picuinha, o Senhor quer te usar, mulher, deixa para lá, esqueça, eu te suplico, a ofensa da tua serva. Meu Deus, ela nem ofendeu. Ah, Jesus, me ensina a ser como Abigail, me dá esse coração. Me livra desse espírito de ser ofendida. Irmãs, a ofensa é uma isca de Satanás. Se você morder, você morre. Você morre. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que estão protegidos. Ela falando com Davi. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. O que ela está falando para Davi? Não mate ninguém, porque você vai ser rei. E aí quando você for rei, você vai ter sangue inocente das tuas mãos, porque você está nervoso. Olha que mulher inteligente. Ela se humilhou, fez com que Davi pensasse direito, protegeu a sua casa e acabou. Agora, se ela é uma mulher ofendida, orgulhosa, que quer ter razão, ia morrer ela e toda a sua família. Davi teria derramado sangue inocente, teria manchado o seu reinado, a sua honra. E aí? Eu te pergunto, valeria alguma coisa? Te pergunto de novo, tá valendo alguma coisa essa situação que você está segurando aí com unhas e dentes? Então, minha irmã, deixa aí. Seja inteligente. Quebra o teu orgulho. Deixa o Senhor quebrar essas cadeias que estão te prendendo há anos. Deixa aí. Seja inteligente. Se prostre hoje. Se humilhe. Pastor, e a minha reputação?
que se lasque. O Senhor tem algo maior para fazer na tua vida e Ele vai te justificar. Se livre dessa mal da ofensa, em nome de Jesus. Não vale a pena. Aleluia. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse: vá para sua casa em paz. A casa dela foi poupada. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Seja você abençoada pelo seu bom senso. Aleluia. 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 Seja você abençoada hoje pelo seu bom senso, mulher. Seja você abençoada hoje pelo seu bom senso. Não há nada mais poderoso do que sair do lugar de vítima da história para o lugar de protagonista da sua história. Deixa eu te falar uma coisa. Abigail não escolheu estar nesse lugar, assim como você também não escolheu. Mas Deus a escolheu para libertar sua família daquela situação. E de uma coisa eu tenho certeza: tudo que ela viveu até então preparou para que ela estivesse naquele momento. Toda a sua inteligência, todo o seu talento, todas as suas habilidades criaram um ambiente de confiança para que ela fosse lembrada por aquele servo, para que ele soubesse que poderia confiar nela para resolver o problema. Você percebe que tudo que a gente faz na nossa vida é semente? Quais são as sementes que você está lançando? Semente de ira, semente de vingança, semente de contenda. Quais são as sementes que você está lançando? Parece que ninguém está vendo, mas tudo é semente. Por isso permaneça. Arranque todo esse mal que você está plantando dentro de casa. Não vale a pena. Permaneça. Sabe por quê? Porque no final da história, todo Nabal tem um final triste. Se você continuar lendo, você vai ver. Todo Nabal tem um final triste. Mas toda Abigail colhe o fruto bom que ela semeou durante toda a sua vida. Abigail, depois de ficar viúva, foi esposa do rei Davi. A sua casa foi poupada. A sua história foi ressignificada. Sua história teve uma reviravolta. E hoje nós estamos aqui falando dela ainda. Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E é isso que o Senhor quer fazer contigo nessa manhã. Se você abrir mão, se você descer e com o rosto em terra se prostrar diante do Senhor, dizer: Senhor, eu quero ser essa mulher. Senhor, faz essa reviravolta na minha história. Ressignifica a minha história hoje, em nome de Jesus. Eu já quero caminhar para o final. Nem sempre, guarde isso no coração, nós vamos estar cercados por pessoas que vão refletir a nossa essência. Talvez a sua essência não combina com o ambiente que você está. Talvez a sua essência não combina com as pessoas que estão te cercando. E não vai te impulsionar para você viver o teu propósito. Às vezes pessoas sábias vão ter que conviver com atitudes e até mesmo pessoas tolas. Às vezes pessoas pacíficas vão ter que enfrentar ambientes difíceis. Às vezes pessoas sensatas vão ter que lidar com corações endurecidos. Mas quando a gente olha para a história de Abigail, nós vamos ver que ela não permitiu que o comportamento do marido definisse quem ela era. Ela escolheu agir com sabedoria, quando poderia ter reagido com revolta. Ela escolheu construir a paz, quando a guerra parecia inevitável. Ela escolheu responsabilidade, quando o outro escolheu a imprudência. E esse contraste na história de Abigail vem nos mostrar que o nosso caráter, ele não depende do ambiente. Ele não pode depender do ambiente. Mais uma coisa é fato: o nosso caráter é revelado nas pressões do ambiente. Então a minha oração é que seja onde for que o seu caráter estiver sendo provado, seja em casa, seja no trabalho, seja na tua igreja, onde quer que você esteja, que o seu caráter está sendo provado, que você permaneça como Abigail. A história dela é um lembrete de que mesmo em contextos difíceis, é possível, minha irmã, manter a integridade. É possível agir com inteligência emocional.
e refletir a inteligência que a gente está construindo no secreto a cada dia com o Senhor. Essa beleza interior que a gente constrói dia a dia. E para encerrar, eu quero que você grave no seu coração 3 lições que nós aprendemos com a Abigail. 3 lições. Guarde no seu coração. Primeiro, agir com sabedoria e inteligência sempre vai evitar conflito. Sempre vai evitar conflito. E é exatamente nisso que eu fui ministrada com essa semana. Sempre. Agir com sabedoria e inteligência vai evitar conflito. Se eu tivesse ligado, talvez eu teria piorado uma situação que foi resolvida no silêncio. Com certeza eu teria piorado. Quando a Bíblia fala que ela era uma mulher inteligente, essa palavra inteligente vem do hebraico a palavra sekel, que é a raiz, vem da raiz sakal. E olha só, e essa palavra inteligente, ela não é só no sentido de ser estudiosa. Abigail não era uma mulher estudiosa apenas, mas ela carrega a ideia de discernimento prático. Ela carrega uma ideia de prudência, de bom senso aplicado, capacidade de agir com sabedoria, de entendimento, uma capacidade de agir que leva uma atitude correta. Ou seja, não é só uma inteligência teórica, é uma inteligência que produz decisões sábias. É uma palavra que em outros textos ali do Antigo Testamento vai trazer o sentido de prosperar porque agiu com sabedoria, de ter sucesso porque escolheu corretamente, de compreender uma situação e respondeu de uma maneira correta. Talvez você tenha reagido de maneira errada a algumas situações, por isso que você está se encontrando em algumas situações que você não sabe muito o que fazer, mas em nome de Jesus, que essa inteligência bíblica esteja sobre a tua vida hoje. Então, quando o texto diz que Abigail era inteligente, está dizendo que ela tinha discernimento espiritual. E se você quer receber isso que eu quero ministrar sobre você, levante as suas mãos agora neste momento. Eu quero declarar essa inteligência sobre a tua vida. Discernimento espiritual, capacidade de avaliar situações difíceis, maturidade espiritual, sabedoria prática para agir no momento certo, em nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre você. Aleluia. Aleluia. Ei, a Bíblia não começa destacando a sua beleza, ela destaca o seu séquel. E você vai ser essa mulher aqui em nome de Jesus. Uma mulher que possui uma verdadeira inteligência, aquela que governa decisões, que controla impulsos e que constrói paz. Uma mulher que tem a capacidade de resolver problemas. Amém? Segundo ponto que a vida de Abigail nos ensina: a humildade pode mudar situações graves. A humildade pode mudar situações graves. Abigail recebeu uma notícia terrível: a destruição está vindo sobre a sua casa. E o que você faria diante de uma situação dessa? Pergunta para a irmã que está do seu lado: o que você faria? Pergunta para ela: você daria um chilique? Eu quase dei um essa semana. Abigail foi capaz de usar sua inteligência para governar suas emoções, para usar as ferramentas certas para agir. Você vai sair daqui usando a inteligência que você já recebeu para governar suas emoções, para conseguir usar as ferramentas certas. Deixa eu te falar, não é hora de provar o seu ponto de vista e nem provar que você está certa. É hora de resolver o problema. E só resolve o problema quem governa suas emoções. Só resolve o problema aquela que se encontra com o problema e se prostra com humildade. A humildade, ela pavimenta o caminho da reconciliação. A humildade pavimenta o caminho da reconciliação. Chegou o tempo que você vai conseguir apagar incêndio que você iniciou pela sua falta de controle e sabedoria.
E como Abigail, você vai viver a partir de uma postura madura e humilde. E você vai conseguir controlar e enfrentar essas situações. Amém? Terceiro e último ponto para a gente orar. Deus sempre vai nos mostrar o momento e a maneira certa de agir. Creia que Deus te equipou com talentos suficientes para lutar as suas guerras. Você precisa usá-los com sabedoria. Tiago 1,5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça. É isso que nós vamos pedir nessa manhã, sabedoria. Você precisa aprender a governar suas emoções, porque suas emoções estão te governando e você está indo por um caminho muito perigoso. Escuta o que o Espírito Santo está dizendo para muitas aqui. As suas emoções estão te governando e você está indo para caminhos perigosos. Você não está conseguindo controlar os seus impulsos, você está se perdendo em muitas coisas. Você não está conseguindo controlar a sua língua, você não está conseguindo controlar os seus vícios, você não está conseguindo controlar os seus impulsos, a tua saúde está fora de controle. Em nome de Jesus, você precisa controlar as suas emoções. Você precisa se governar. E é isso que nós vamos declarar sobre a tua vida aqui nessa manhã. Se existe algo nessa manhã que está vindo ao teu encontro, roubando a tua paz, te trazendo medo e dúvida, e você não sabe como agir, peça a sabedoria que o Senhor vai te dar. Se coloca de pé, que eu quero orar por você. Em nome de Jesus.